O Congresso Nacional deu início às atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito que deve investigar as ações e omissões no combate à pandemia da Covid-19 por parte do poder público, a chamada CPI da Covid. Mas vem cá, você sabe exatamente o que significa uma CPI? Uma CPI é formada por um grupo de parlamentares, como deputados, senadores ou vereadores, que se unem por tempo determinado para apurar e investigar denúncias de irregularidades contra a administração pública. Ou seja, a CPI é uma comissão própria do Poder Legislativo e pode acontecer nas esferas estadual, municipal e federal. Como e por que começa uma CPI? Em âmbito federal, uma CPI pode ser criada na Câmara ou no Senado, mediante o requerimento de 1/3 de seus membros. Mas já para os âmbitos estadual ou municipal, tudo pode mudar, porque depende da legislação de cada lugar. Uma CPI é criada para apurar um fato determinado, que seja relevante para a vida pública ou para a ordem constitucional, econômica ou social do país, seguindo regras estabelecidas pelos regimentos internos da Câmara e do Senado, no caso do Poder Legislativo Federal. Quanto tempo dura uma CPI? Na Câmara dos Deputados, ela pode ter um prazo de conclusão de até 120 dias, podendo ser prorrogada por até 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Já no Senado Federal, a única regra sobre o prazo da CPI é que ela deverá ser concluída até o fim da legislatura que foi criada, o que significa que ela deverá ser concluída dentro do prazo de 4 anos do mandato que foi formada. Como trabalha uma CPI? Uma CPI pode solicitar e analisar documentos, convocar e interrogar testemunhas, pode requerer a presença de ministros de Estado, solicitar os serviços de autoridades como policiais e até mesmo viajar dentro do território para realizar investigações. Mas a CPI não possui um rito processual pré-estabelecido. Isso significa que não tem uma receita de bolo que a gente possa mostrar como é que passo a passo do processo. Isso é definido durante os trabalhos da comissão. Como que termina uma CPI? Ela pode prender alguém? Ao final dos trabalhos, a CPI não pode prender ou condenar ninguém. Ela apresenta um relatório com suas conclusões. Se a CPI entender que é necessário a edição de uma lei sobre um problema investigado, o relatório será encaminhado para a mesa diretora da Casa Legislativa. Agora, se a CPI entender que houve a prática de algum crime, o relatório será encaminhado para o Ministério Público. O relatório pode ser encaminhado ainda para um Poder Executivo para que promova um processo administrativo disciplinar em caso de servidores públicos que tenham cometido alguma infração. CPIs são comuns no Brasil? No Brasil, as CPIs foram estabelecidas na Constituição de 34. Porém, em 37, com o Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas impôs uma nova Constituição que não previa a possibilidade de CPIs. Esse tipo de comissão voltou a ser prevista no Brasil com um processo de redemocratização em 45, mas as CPIs só ganharam força de fato com a Constituição de 1988. Em 92, uma CPI em particular mudou a história do Brasil. Foi a CPI que investigou o caso PC Farias, que foi o motivo da queda do então presidente Fernando Collor. Em 2005, foi criada a CPI dos Correios, para apurar fatos de propinas na estatal. Porém, ela acabou por desvendar o mensalão. Foi por causa dessa CPI que no ano de 2012, pela primeira vez, houve a condenação por crimes comuns de pessoas do alto escalão do governo. É por isso que se diz que a gente sempre sabe como é que começa uma CPI, mas nunca como ela termina. Atualmente estamos acompanhando o desenvolvimento da CPI da Covid. Aonde ela vai realmente chegar, aí são histórias para outros capítulos.